Você já conseguiu conquistar aquilo que você quer na sua vida? Eu tenho certeza que não, cara. E não é porque eu tô te tirando, não é porque eu duvido de você. É porque se você assiste esse canal, você entende e você, dentro do seu coração, tem sonhos grandiosos. E ninguém atinge sonhos grandiosos de uma hora para outra. E ninguém atinge sonhos grandiosos de uma hora para outra, simplesmente. Como que a gente faz para atingir sonhos grandiosos? Tem uma coisa muito importante na vida do ser humano que os tolos eles desprezam com toda a força. E eu estou me incluindo nisso até ano passado. O que aconteceu ano passado? A minha vida inteira eu sempre fui uma pessoa que odiava a rotina. Então se alguém dissesse, vamos criar uma rotina porque é bom, eu falava, tá louco? Você quer acabar com a minha liberdade? Meu negócio é acordar e sentir como que tá o vento, é ver como que tá o sol e agir da maneira como o dia vai acontecendo. Eu gosto de sentir as coisas, eu gosto de novidade. Eu gosto disso, cara. Olha que tolice. Pode até ser legal você agir assim, só que existe um problema intrínseco nisso. Se você está de boa, se você está de férias, se você está entre amigos, sem nenhuma preocupação, está no fim de semana, numa chácara de alguém, beleza, você pensar dessa maneira. Só que no dia a dia não tem como você construir uma coisa pensando dessa forma. Imagina se você tem um plano, putz, cara, eu preciso sustentar a minha família. E aí num dia você, eu vou trabalhar, deixa eu sustentar a minha família. E no outro você acorda e fala, o que eu tô afim de fazer hoje? Você perdeu o foco. Não tem como, cara, construir coisas grandes quando você não tem foco de constância. E essa é a palavra-chave. Seja constante. Do momento que eu abri a minha cabeça e entendi que eu estava sendo um idiota, de odiar a rotina, como assim eu, em 2024, quero pensar que eu odeio a rotina? Se a rotina tem feito a vida de milhares, milhões, bilhões de pessoas fluírem, crescerem, se desenvolverem ao longo de milênios. É muita burrice, é muita prepotência, né? Eu não gosto disso daqui que as pessoas me falam. Você está rejeitando a sabedoria, você está agindo igual um idiota. E eu estou me incluindo. Não estou falando nem de você, mas se você quiser entender, o sábio ele ama ser corrigido. O tolo ele odeia quem o corrige. Então, cara, o que mudou no ano passado? Eu comecei a abrir a minha cabeça para o microtijolo da rotina, que são os hábitos. Eu peguei um livro de um jornalista americano chamado Charles Duhigg e ele escreveu um livro chamado O Poder do Hábito. Num momento que eu queria criar o hábito da leitura, porque eu achei que era importante, porque eu vi que muitos dos caras, os quais eu projetava o meu futuro, eles liam, sabe? Pessoas que você toma como base, como inspiração, as pessoas tinham um hábito de leitura. Eu falei, por que eu não leio? Eu gostaria de ser mais parecido com essas pessoas. Eu não consigo, por exemplo, andar de helicóptero hoje, mas eu consigo pegar um livro e ler todo dia. E quanto mais eu me parecer com ele nas pequenas coisas, mais eu vou conseguir parecer nas coisas um pouquinho maiores. Uma coisa de cada vez. A gente sempre cresce de pequenos em pequenos passos. Você cresce de glória em glória, de resultado em resultado. Quando eu li esse livro, eu criei o hábito de ler à medida que eu lia sobre hábitos. Olha como as coisas foram encadeadas, né? E a minha vida foi transformada, porque eu percebi primeiramente que eu precisava desfazer muitos hábitos ruins e que eu precisava ir ativamente atrás de criar novos hábitos. No momento que eu entendi isso, minha vida começou a fluir de um jeito que nunca aconteceu. Então, a partir do momento que se quebra o orgulho, você tem portas se abrindo para viver coisas novas. Então, criei hábitos muito simples: ler mais, tomar mais água, dormir corretamente. Para mim foi difícil, porque eu sofri de insônia durante os 25 anos da minha vida, até 2024. E venho trabalhando bastante nisso. Então, ler, comer bem, dormir, beber água, fazer um exercício. 5 hábitos que, se você coloca na sua vida, faz total diferença. E hábitos extremamente simples. Agora, um hábito de autoeficácia também, para você se sentir útil. Às vezes quando você está sem vontade ou sem aquela gana de fazer coisas mais difíceis, começa por uma coisa difícil que é fácil. Tipo, o que é difícil na vida? É você ir para o mundão, se expor e fazer as coisas acontecerem, né? É você empreender, é você abrir uma empresa, fazer ela faturar, fazer ela ter lucro, contratar funcionários. Isso é dor de cabeça, é uma dor de cabeça que os sábios querem ter, aqueles que buscam
construir algo sólido, ele sabe que a dor de cabeça faz parte da vida dele. Porém, você não precisa começar com isso. Talvez a sua cabeça não suporte isso ainda. Comece com uma pequena dificuldade no seu dia. E o que eu escolhi para começar dessa pequena dificuldade foi tomar o banho com o chuveiro desligado. Desliga o chuveiro, água gelada, ligou. Sabe o que acontece? Vou fazer uma analogia. Pega o seu dedo, coloca no meio do seu dente, agora morde com tudo. Você não consegue. Por quê? Porque o seu cérebro entende, isso vai me fazer mal. Você tem capacidade de fechar a boca, não tem? Fazer isso? Claro que tem. Mas por que você não faz quando está com o seu dedo? Porque o seu cérebro ele te paralisa. E eu percebi exatamente isso quando eu comecei a tomar banho gelado. Eu tinha, assim, meu cérebro achava que eu ia morrer se eu entrasse na água. Assim, pensava, puta, não, puto desperdício de energia. Não precisa fazer isso. Eu literalmente senti isso aqui, ó. Eu não conseguia ir, sabe? E eu percebi, cara, é uma coisa simples. Se eu venço isso, eu começo a quebrar outras barreiras. E eu que estava vindo de um contexto de depressão, de transtorno bipolar, foi muito importante poder manter constância em um hábito que me fazia sentir mais capaz de fazer coisas. Então, cara, era uma puta frescura no começo, eu admito. Só que depois isso foi se tornando natural. E isso foi abrindo precedente para eu conseguir desafiar outras coisas que eu não achava que eu era capaz. Como? Com a constância. Só com a constância. Eu fiz por várias vezes assim, uma semana e parava. Voltava para estaca zero. Um mês e parava. Demorava um pouquinho mais, mas voltava para estaca zero. Atualmente eu estou há 6 meses praticando esse hábito. E comecei a praticar outros hábitos, como a leitura, por exemplo, novamente. Ano passado, mano, eu levei a sério a leitura, só que esse ano eu tive que dar uma parada. Mas são coisas simples por um tempo, né? Por circunstâncias e também por falta de comprometimento. Mas falando sobre constância agora, não tem como abandonar as pequenas coisas que te fazem ser transformados. A não ser que você entre num novo momento que aquilo não faz mais sentido. Por exemplo, né? Se você tem uma rotina extremamente de aprendizado no seu dia a dia, se você está próximo de pessoas que te ensinam muitas coisas, talvez não valha a pena trocar meia hora com mentores experientes por meia hora de leitura, sabe? Eu não vou encontrar com alguém que pode me ensinar muito porque eu estou a fim de ler. Os hábitos eles são relativos à sua fase atual. E os hábitos são os tijolos primordiais para você construir rotina. E desconstruir os hábitos ruins é a base para você poder colocar os tijolos bons. Então, se você tem sonhos de construir algo, coisas grandes, entenda que não se faz nada extraordinário começando extraordinário. Você tem que começar do jeito ruim. Você tem que começar do jeito pequeno. Você tem que começar do jeito pouco glamouroso. E é por isso que ninguém acaba chegando, pouquíssimas pessoas acabam chegando na, digamos, grandiosidade aos olhos dos homens. Nossa, essa pessoa, o que os homens veem na verdade, né? Essa pessoa é milionária, uau! Ser milionário é simplesmente ter uma quantidade em milhões disponível para você com facilidade. Só que o que são milhões? Dinheiro, vamos colocar direto, né? Mas o que é dinheiro? Já parou para pensar? Dinheiro é a representação da energia que foi gasta pelo seu trabalho em números quantificados, racionais, inteligíveis ao ser humano, que te permite quantificar o quanto vale alguma coisa. Então, se você vai comer, aquilo exige um trabalho, porque exige energia. Alguém não teve que plantar o arroz e colher? Aquilo foi gasto energia. Você, com o dinheiro, tem uma energia de troca bem volátil não, bem líquida, né? Porque assim, você consegue trabalhar como num escritório, mexendo no computador, isso te gasta energia, isso te dá um cupom de troca, você pega e troca pela energia do cara que plantou arroz. Então, o que é dinheiro? Dinheiro é energia guardada, materializada em um número, mas a energia é relativa também, porque você pode dar mais valor ao seu tempo gasto do que uma outra pessoa, ou você pode dar menos valor ao seu tempo do que uma outra pessoa. Por que as pessoas admiram os milionários, por exemplo? Porque os caras sabem usar o tempo deles. Eles sabem usar de tal forma que eles colocam outras pessoas que não sabem usar muito bem o tempo delas
ensinam elas a usar o tempo. À medida que elas melhoram o valor do tempo delas, o tempo desse cara está sendo multiplicado, entende? Estou entrando em outro assunto aqui, mas tudo isso vem com a constância. Se você tem constância em construir algo não glamouroso, você vai saber o caminho que poucas pessoas sabem. Você vai poder instruir elas a seguir o mesmo caminho. À medida que elas crescem, você está crescendo também, você não está parado. E essa constância vai construindo algo grande. Quando isso é observado pelos homens, que só veem aquilo que é material, só veem aquilo que é físico e não sabe que você teve que fazer uma reformulação mental para chegar nesse estágio atual, eles vão falar: nossa, como eu queria ser extraordinário com esse cara. Tolo, mal sabe que você começou tomando um banho com o chuveiro desligado, que você começou lendo uma página por dia. Mal sabe que você começou parando com hábitos ruins, de, por exemplo, bebida com muita frequência, parou de fumar, parou de reclamar. Mal sabe que aquilo é só o reflexo dos pequenos tijolos que você foi colocando na sua vida. Isso abriu precedente para você conhecer novas pessoas que te ajudaram a pôr tijolos mais rápido, porque elas já tinham colocado, entende? Te ajudaram a desaprender coisas mais rápido. Tudo tem a ver com a constância, e a constância ela vai te levar para onde você deseja. Se você entende isso, eu vou recomendar que você leia o livro O Poder do Hábito. Se você já não leu, ele vai abrir sua cabeça para colocar esse tijolo primordial na sua vida. Se você já leu, lê o livro Hábitos Atômicos, do James Clear, muito bom também. Eu vi 100 hábitos depois, acabei vendo isso daí. E se você já leu os dois, mantém um outro hábito que você está precisando, porque pelo jeito você já tem o hábito da leitura. O que está te faltando? Você já faz exercício físico? Não, começa a fazer alguns simples. Quero correr, mas não consigo. Começa a caminhar. Quero fazer musculação, mas não consigo. Vai na academia e faz esteira 10 minutos e vai embora. Com o passar do tempo vai acrescentando os exercícios. Bom, já faço exercício físico, já leio, começa a comer melhor. Já faço, começa a dormir melhor. Já faço, bebe 4 litros de água por dia. Já faço. Então vai colocar outras coisas à medida que você tem o entendimento, certo? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado, espero que isso seja útil na sua vida. Apesar de ser muito simples, é muito real. Se você aplica o que é simples, você cresce. Sabe o que Jesus fala para os discípulos dele e para as multidões quando ele está ensinando? Ele fala: aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é como o homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha. Vêm os ventos, a chuva chega, a enchente passa e aquela casa não se desmorona. Mas aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica é como o tolo que construiu sua casa sobre a areia. Então veio o vento, veio a chuva, a enchente chegou, arrastou aquela casa e ela caiu. E a sua queda foi feia. Eu não estou falando que o que eu estou falando é Jesus falando. Eu estou te falando que se você valoriza a sabedoria, você vai praticá-la. Jesus é sabedoria, tá? Só que você não sabe. Mas se você escuta a sabedoria, você vai praticá-la. Se você valoriza e pratica, você é sensato. E a sua casa vai prevalecer. Se você escuta e trata como qualquer coisa, você vai ter uma queda em algum momento. Essa queda é feia. Beleza? Então, busque mais sabedoria com constância. Busque crescimento com constância. E a gente vai se encontrar em algum momento nessa vida. Se você começa a crescer juntamente com outras pessoas, vocês em algum momento os caminhos eles vão se aproximar. E isso vai ser propagado para muitas outras pessoas, certo? Deus te abençoe.